Vamos cozinhar mais uma vez? Vamos criar novos hábitos? Ou rever antigos? Ou valorizar processos que muitas vezes a gente até esconde? Vamos fazer uma faxina na nossa geladeira e tirar sabor de tudo isso? Eu vou fazer hoje um mexidão com muitos vegetais e quero convidar vocês para ver esse e os outros vídeos que a gente está postando nas redes da Mastercard no YouTube. E antes de ir para a cozinha e cozinhar com vegetais, eu queria falar muito que esse ano a gente perdeu aos 99 anos Ana Maria Primavesi, talvez a pedra fundamental da agroecologia no Brasil. Vale a pena conhecer essa autora, vários livros, filmes, coisas incríveis para a gente ver, se entreter, aprender e compartilhar. Ana Maria Primavesi, um pilar da alimentação, da agricultura, da saúde e da sabedoria. Criar novos hábitos é, às vezes, rever antigos ou coisas que a gente acha cafona, simplório. Existem várias culturas, na verdade, no Japão, no Peru, no Brasil, na África, nos Estados Unidos, na Europa, todo mundo faz o seu mexidão. Isso é uma virtude que a cozinha tem, é tirar o melhor partido do ingrediente que você tiver à sua disposição. Eu vou começar esse mexidão com ingredientes que eu entendo que são fundamentais para qualquer passo. Eu vou usar uma linguiça defumada. Você é vegetariano, você não quer comer linguiça, você não gosta de... Não tem problema. Não só com isso. Tira. Se você puder trazer esse aroma de defumado para a receita, ela sempre vai dar aquele toque um pouco mais caseiro, um pouco mais familiar, um pouco mais aconchegante. Você pode desde comprar um sal que já venha defumado, isso nas lojas gourmets da vida. Você pode pegar um azeite, uma brasa viva, um pedacinho de carvão, joga, deixa 1, 2 minutinhos, tira. Não dá exatamente um defumado, mas dá um sabor de churrasco, de queimado, que é muito elegante. Um dos sabores mais incríveis da cozinha não está exatamente no ingrediente, mas está no ato, no procedimento da cozinha, que é aquela coisa que vai grudar, aquele douradinho que vai grudar em volta da panela, que vai trazer o vermelho para o marrom, um clássico passo da cozinha, a gente chama de deglaçagem. Você pega e joga um líquido ali dentro e vai reduzindo e lavando a frigideira. Aqueles sabores que foram grudando na parede viram um caldinho. O que eu vou fazer hoje não é exatamente uma deglaçagem, mas eu vou sim provocar essa cor dourada em volta da minha panela e é ela que vai temperar o meu arroz. Este passo que eu vou fazer com arroz, mas se por acaso você quiser fazer com uma pasta, não tem problema. Mas hoje nós vamos fazer arroz. Eu separei ervas frescas. As ervas aromatizam muito bem e fazem a relação de paladar e olfato trabalharem ainda melhor. Alho. Dos ingredientes fundamentais como sal, como azeite ou como um óleo. O alho eu vou sempre tomar um cuidado. Eu vou, no máximo, dourar ele. Por quê? Se ele queimar, ele fica menos digesto. E aquele toquezinho a mais que eu adoro, que é um concentrado de tomate. Eu comprei pronto, não fiz em casa. Vou pegar essa linguiça aqui, vou cortar ela bem fininha. E como eu vou fazer para 4 pessoas, eu vou botar pouca linguiça. Eu vou botar uma linguiça e meia. Ela tem muito mais a função de ajudar a criar sabor ou concentrar sabor do que propriamente trazer proteína para a receita. Eu vou usar uma panela um pouquinho diferente, uma panela rasa com tampa. Não quero um arroz que esteja uma quantidade alta que eu tenho que cavocar. Ao contrário, eu quero um arroz baixinho, onde eu vou raspar, eu vou tirar o fundinho um pouco torrado, eu vou dar muito mais valor a esses sabores que um cozinheiro extrai, não exatamente do ingrediente, mas da panela, do fogo, do ato de cozinhar. Vou começar com fogo bem alto, vou começar aquecendo bem minha panela. Vou pegar um pouco de azeite de oliva, eu vou jogar minha linguicinha aqui e assim que a panela estiver quente eu vou baixar um pouco o fogo e vou dourar bem essa linguiça. E agora o que eu vou fazer é o passo mais importante da receita. Eu vou para a geladeira. E a primeira coisa é um brócolis que passou da hora de comer. Tenho aqui uma escarola, tenho um pouco de couve aqui também que não está no seu melhor momento. Uns tomates que estão passando um pouquinho do ponto. Vou usar pimenta cambuci, dedo de moça, uma pimenta vermelha bem bonitona. E vou pegar 2 ou 3 pimentas de cheiro
Tem uns pedaços de pimentão vermelho que estão até meio passadinho. Vou usar eles também. Nenhum ingrediente desse aqui é compulsório, você tem que usar. Eu peguei os que estão mais feios na minha casa. Se você tiver uma abobrinha que não tá bonita, se você tiver uma berinjela que não tá bonita, se você tiver cogumelos que não tá bonito, a graça tá na diversidade. Eu tô aqui dourando os meus pedacinhos de linguiça, não tô deixando o fogo trabalhar em favor da nossa receita. Vou colocar agora concentrado de tomate, 2 colheradas e vou tampar. O que eu tô fazendo? Eu tô dando uma queimada de propósito. O barulho tá diminuindo. E assim que ele tiver mais calminho, eu vou abrir a panela de novo, vou mexer e vou começar a somar os outros ingredientes. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou picar, vou cortar o alho, na verdade, e vou descascar ele meio desse jeito e vou dar um tapinha nele, um pouquinho mais. Olha lá como mudou a cor e como tudo tá ficando com esse dourado. Agora sim eu vou jogar meu alho, vou mexer um pouquinho, vou deixar o fogo bem baixinho e vou deixar esse sabor continuar apurando. O pimentão vermelho que eu tenho, eu vou picar ele bem grosseiro. Eu quero morder esse pimentão no meio da receita, eu quero encontrar ele. A minha pimenta dedo de moça, eu vou partir ela no meio. Quem gosta menos picante, faz o que eu tô fazendo aqui agora. Você tira, descarta as sementes. Quando eu quero ela mais como um agente de sabor, picando um pouquinho elegante assim no finalzinho, eu vou fazer isso aqui. E agora um pouquinho da mágica começa a acontecer. Esses ingredientes que eu botei tem bastante líquido e eu começo a fritar eles e ó, eles começam de alguma forma a lavar a minha panela. Olha lá, ó. Deixa o fogo trabalhar, eu quero essa cor escura, eu quero esse dourado. Vou partir o brócolis no meio, assim. Vou tentar trabalhar muito rápido, vou tirar o umbigo do brócolis, só porque é uma parte um pouco mais dura, mas eu não vou jogar fora. Eu posso salvar isso daqui para fazer um caldo de legume mais tarde. Vou pegar a pimenta cambuci e vou fatiar ela assim, ó, tentando descartar a semente dela. A pimenta cambuci também já vai para a panela. O brócolis ainda não, daqui a pouquinho eu vou botar. Coloquei um pouquinho de caldo e vou lavando minha frigideira. Eu quero essa cor aqui, ó, esse dourado profundo, esse amarronzado. Eu quero tirar partido desse sabor incrível que vai tomando a receita. Agora sim eu vou jogar o brócolis. E vou colocar também uma folha de louro, um ramo de alecrim, um ramo de tomilho. Vou deixar tudo aqui no cantinho. Com a minha espátula, eu vou abrir um espaço aqui, ó, e vou deixar ele aqui. E vou tampar a minha panela para deixar o fogo continuar fazendo o trabalho dele. Vou pegar minha escarola e vou cortar ela assim, ó, bem grosseiro, e vou reservar ela para daqui a pouco. Vou pegar 2 conchas de arroz, o suficiente para 4 pessoas, um pouquinho mais de água e vou mexer. Agora os sabores estão se juntando ali dentro. Tá vendo? Vai ficando bem limpinha a panela. Nessa receita eu adoro botar sempre um pouquinho de vinho branco. Mas hoje aqui em casa eu tô sem vinho branco aberto na geladeira, não vou abrir uma garrafa para fazer isso. Se eu estivesse cozinhando e tomando, se tivesse alguém do meu lado, ou se tivesse sobrado, eu colocaria. Não tem problema. Vou fazer com água mesmo, vou corrigir no final com um pouquinho de limão. E lembra que isso daqui são receitas que permite tudo. Dá para usar sem a linguiça, dá para fazer praticamente o mesmo passo com frutos do mar, dá para fazer só de vegetais. Eu gosto muito de colocar cogumelos nessa receita. O truque dela é você, como cozinheiro, tirar partido do fogo da panela e do jeito de tostar esse sabor que a panela dá, só a gente sabe fazer. Agora coloquei 2 xícaras de arroz, eu vou colocar 3 medidas de água. E agora, mais que nunca, eu vou deixar minha panela quase limpa. Todo esse sabor eu quero na minha panela, eu quero no meu arroz. Vou pegar agora a nossa escarola e vou mexer de novo. É a última mexida que eu vou dar. Vou esperar mais 5, 7 minutos, que é o tempo que vai cozinhar o meu arroz. Dá uma olhadinha aqui, tá ficando bonitão. Eu vou colocar sal, vamos lembrar, isso aqui é para 4 pessoas. Vou pegar a minha couve, que não está incrível, vou cortar ela bem fininho e eu não vou cozinhar ela até o final, eu vou só dar um sustinho nela. Eu vou pegar então a minha pimenta de cheiro, são os aromas que eu vou botar por último e colocar por cima.
Vou pegar o meu coentrão e vou picar ele rapidinho aqui do lado da couve e vou salpicar por cima. O aroma dessa receita é incrível. Vou pegar a minha couve e vou espalhar por cima de tudo. Os vapores vão cozinhar a couve vai chorar, vai sair o sabor dela e vai cair em cima do arroz. Eu vou pegar o meu fogo e vou subir ele um pouco. Agora eu vou para um fogo médio-alto. Por quê? Eu quero agora secar rápido e criar aquela crostinha queimada, o douradinho no fundo da panela. Receita quase pronta, eu já mostro para vocês ela finalizada. Olha a couve, que incrível. A gente vai escutar a panela agora e se você vai escutar, você vai ver que ainda tem um pouquinho de água lá no fundo, ainda está borbulhando. Daqui a pouco ele vai chiar, esse barulho vai trocar, ele vai ficar um pouco mais estridente. Ainda não está bem dourado, mas já é tempo de eu fazer isso aqui, ó. Desliguei o fogo. A própria panela vai terminar de secar bem, tostar o fundo. Já dá para sentir agarradinha aqui no meio, olha lá, ó. Ponto perfeito, era exatamente o que eu queria. O jeito que eu gosto de servir é desse jeito aqui, ó. Levo a coberto até a mesa e lá eu tiro. O aroma toma conta, é maravilhoso. O empratamento agora não tem beleza, então eu vou fazer muito mais para demonstrar o torradinho do fundo aqui, que é o que eu quero nesse momento. Escuta aqui, ó. Vou pegar então um pouco da couve e já vou colocar no prato, um pouco do meu arroz com os vegetais. Eu vou pegar um limão do meu jardim e vou finalizar assim, ó, fiozinho de azeite. Mexidão, os aromas incríveis, não tem quem não gosta. O conjunto aroma-sabor aqui é sensacional. Essa nota tostada, maravilhoso. A couve, esse pimentão vermelho. Bom demais. Criar novos hábitos também é cozinhar igual nossa avó fazia.